Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos frequentadores, aos que estão sob tratamento. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós teremos o nosso irmão Berg Baraúna, do Bittencourt Sampaio, vai nos trazer o tema O Bem e o Mal. É um tema que deve ser muito esclarecedor para nós, porque quem seguir o bem se aproxima de Deus. Quem estiver seguindo outro caminho se afasta de Deus. E não é o propósito do nosso espírito em evolução, não é? Mas vamos iniciar os trabalhos da noite, agradecendo também aos internautas que nos assistem e fazendo um aviso de que vamos ter o curso de doutrinação a partir do dia 13, quinta-feira, às 19h30. Quem se interessar, compareça aqui. É importante conhecer os meandros do trabalho da Casa Espírita para que vocês tenham consciência por aquilo que estão passando, não é? E pediria, por favor, que desliguem seus celulares. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, inicialmente agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, para o aprendizado da doutrina que nos esclarece, nos consola e nos redime. É a doutrina espírita que nos abre os caminhos da verdade, da fé raciocinada, que nos traz a convicção, depois de estudos, da compreensão, vamos ter a convicção do caminho a ser seguido. E a convicção nos cobra responsabilidade. Pedindo ao Pai misericordioso bênçãos e luz para esta casa, para esse ambiente agora de trabalho, e que essas energias benfazejas possam chegar nos 4 cantos do mundo, onde houver dor, sofrimento, guerras, perseguições, os desentendimentos do homem contra o próprio homem. Que possamos orar para que o nosso planeta melhore cada dia mais, a caminho da regeneração que vai favorecer a todos nós. E em prece eu passo a palavra ao nosso irmão Berg para que traga a sua mensagem. Que Jesus habite agora e sempre em nossos corações. Queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, que somos todos nós, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, que Deus nos guarde e que Jesus nos mantenha sobre a sua paz. É uma alegria retornar a esta casa de oração, de trabalho e estudo, e trazendo um abraço fraterno de todos que fazem o Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, situado na Avenida Doutor Eurico Chaves, 645, lá em Casa Amarela. Nós saímos do mês de aniversário agora, 84 anos, e graças a Deus a nossa escala doutrinária houve 2 abstenções, mas fizemos uma escala doutrinária em cima de vultos do Espiritismo, e foi abordado Meimei, Chico Xavier, Eurípides Bazanufo, tantos espíritos que nós às vezes desconhecemos. E o encerramento foi no dia 31, passado, sexta-feira, e abordamos justamente o codificador da doutrina espírita, que foi a data do desencarne de Kardec. 31 de março de 1869. Dia 31 de março, justamente, foi o encerramento, e teve o coral AFAG lá. Enfim, fizemos uma festividade para a nossa casa, que fez 84 aninhos. Fiquem à vontade para visitar a nossa casa. E é uma alegria estar aqui. É uma alegria porque a gente, dentro da nossa pequenez, como espíritos ainda imperfeitos que somos, estamos buscando
dentro de um trabalho como esse, não é? Não como criaturas já perfeitas, como já falamos, mas assim como criaturas que necessitamos nessa luta contra o homem velho. E quando o nosso irmão fazia a sua oração, eu acompanhando ele pelo pensamento, uma parte que muito me tocou foi quando ele disse que para que o homem possa acabar com essas disputas contra o próprio homem, não é? E quem estava acompanhando ele pelo pensamento percebeu essa parte. E a gente percebe muitas disputas tão desnecessárias, porque ninguém é melhor do que ninguém. Então é necessário que nós possamos compreender a importância de uma doutrina como essa, que nos esclarece e nos diz que estamos nesse corpo de carne momentaneamente e que vamos retornar para o plano espiritual. E às vezes parece que tudo aquilo que nós aprendemos ainda não entrou em nós, porque ainda continuamos ainda fazendo algumas coisas tão indevidas, não é para que a gente possa ficar inculcado com isso. Mas é a realidade. Quando eu digo nós nos incluímos também. Então, é importante que nós passemos a vivenciar a doutrina espírita, os seus postulados, o que ela vem trazer para nós de ensinamentos, não é? Porque o orgulho ainda impera em cada um de nós. A vaidade, o egoísmo, ainda queremos ser melhor do que o outro. Eu gosto muito de repetir essa frase que eu falo, né? Que se o homem fizesse ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse, porque é uma recomendação de Jesus, esse mundo não estaria nesse desmantelo, nessas situações que aí está. Guerras, homens querendo disputar pedaços de terras. E aí a gente já começa realmente a gente dando um pontapé inicial para que a gente possa compreender o que é o bem e o que é o mal. O interessante é que Deus nunca nos abandona, nunca nos deixou só. Sempre nos enviou emissários, desde os primórdios do tempo, para que pudéssemos compreender as noções de verdades, lampejos para o nosso esclarecimento. Se a gente for fazer uma mergulhar bem no passado, um mergulho bem profundo, a gente vai buscar um código na Mesopotâmia antiga, chamado Código de Hammurabi, 1700 anos antes de Cristo. É um código civil, está numa estatueta, mas o rei Hammurabi, ele escreveu esse código para que a gente pudesse, na época lá, né, a civilização, ter essa contenção civil, não é? Era um código bruto, né, ainda muito rígido, mas era necessário para aquela época. Se a gente for buscar em outras obras maravilhosas que passam por nós, vamos lembrar do Vedanta, da Índia. Essa obra magnífica, que a gente vai buscar ensinamentos de imortalidade, de espírito imortal. A Índia de mais de 6.000 anos atrás. Se formos buscar ainda mais, vamos buscar a sabedoria dos sábios do Tibete. Muita sabedoria. Podem pesquisar que vocês vão ver. Se a gente for buscar ainda mais, a gente vai buscar o Zen de Avesta, escrito por Zoroastro ou Zaratustra, um livro que traz mais ou menos o código do bem e do mal, a luta do bem contra o mal. Isso lá na Pérsia antiga. Então a gente começa a perceber, fazendo um mergulho
nessas obras do passado. O livro dos mortos do Egito Antigo. Então a gente vai começar a ver todas esses livros. A gente vai perceber espíritos que não foram enviados. Siddhartha Gautama, Buda, Lao Tse na China, Confúcio. Rapaz, é tanta sabedoria que a gente fica pensando, Deus nunca nos abandonou. Nunca. Sempre enviou mensageiros para poder nos amparar. Até nos 8 gritos infernais, nas cruzadas, nas guerras santas, nós sabemos que houve muito patrocínio para essa guerra. Começando pelo Papa Urbano II. E que juntou-se com Pedro o Eremita, isso está bem claro na história, homem mau, sanguinolento, que não tinha verbo, não sabia escrever nem ler, mas tinha uma eloquência na voz e arrebatava multidões. E levou muitos cruzados à guerra. Saladino, o sultão, aquele que, diante de Francisco de Assis, o poveireiro de Assis, Francisco, um homem franzinozinho, baixinho, de pé descalço, e conversando com Saladino, falando de Deus para ele, Saladino fica embebecido na voz de Francisco de Assis, naquela simplicidade. E Saladino diz para Francisco de Assis: o Deus que tu me falas é um Deus verdadeiro, mas o Deus que a tua igreja prega, não. Porque são as disputas, e as cruzadas foram guerras santas. E quantas pessoas, quantas civilizações não foram dizimadas, perseguidas, por seguirem, muitas vezes, os postulados do Cristo? Que exemplo nós vamos dar? Na época 1000, no sul do Languedoc, na França Antiga, os cátaros, ou conhecido na história como albingeses, foram perseguidos pela igreja, porque a igreja dizia que eles eram hereges. Mas, na verdade, a heresia não vinha deles, dos cátaros, dos albingeses. Porque eles seguiam as epístolas de Pedro e de Paulo. E tinham a aceitação concreta da imortalidade da alma. Então a gente começa a perceber que hoje, em dias atuais, nós temos essa obra, o Livro dos Espíritos. Mas precisou-se muito para chegar a essa obra, que está completando esse mês, dia 18, 166 anos. Essa obra, lá eu já convidei alguns expositores, não é? Vai estar lá conosco Taua Gomes, que vocês conhecem, vai falar sobre essa obra, entre outros que nós convidamos, porque é importante que nós estudemos o Livro dos Espíritos. Eu fico, às vezes, tão triste, porque quando a gente convida alguns expositores para falar do Livro dos Espíritos, ele diz, não, mas é uma obra tão ultrapassada. Eu falei, aonde? Me diga, por favor. Me diga onde é que está ultrapassada essa obra. O maior tratado de conversação com os espíritos, com os ditos mortos que estão mais vivos do que nós. Nós temos que estudar Kardec, temos que estudar o Livro dos Espíritos. Uma vez eu falando isso, porque toda vez eu ia numa instituição,
Eu dizia, vamos estudar o livro dos Espíritos, gente. Toda vez que eu ia lá, vamos estudar o livro dos Espíritos, vamos estudar Kardec. E aí uma pessoa levantou a mão, dentro de uma dessas vezes que eu estive lá, e a pessoa disse, Berg, toda vez que eu estudo Kardec, estudo o livro dos Espíritos, me dá dor de cabeça. O que é que você me sugere? Eu disse, tome 25 gotas de Magnopirol ou 2 Dorflex. Mas, Berg, vai baixar a pressão. Mas comigo é logo assim. Porque quando você está assistindo um jogo de futebol, você tem dor de cabeça? Não. Sabe por quê? Porque mexe com as emoções. Aí você não tem dor de cabeça. Quando você está assistindo uma novela, você tem dor de cabeça? Não. Mas sabe por quê? Porque mexe com as emoções. Estudar mexe justamente com os neurônios, não é? E quando você vê uma placa-mãe de um computador que muitas vezes está com um capacitor estourado, né? Aí você vai medir ele, tira, coloca outro, em alguns casos dá certo. E aí, quando você sente dor de cabeça, justamente é esse capacitorzinho, eu gosto de dizer muito isso, aí o pessoal começa logo a rir. Que a gente tem que pegar o ferro de solda e tirar, né? Eu já fiz tanto isso. Então, é o capacitor que tem que ser tirado, para que você possa poder estudar esta obra. Então, hoje nós vamos entender mais ou menos, dentro dessa obra, a questão do bem e do mal. Não é? A importância de entender por que o bem está sempre ainda ao lado do homem, mas que também o mal ainda impera. Porque nós ainda somos criaturas não moralizadas. Mas quando nós nos moralizar, eu digo de passagem, seremos anjos. Como diz a música, né? Está no capítulo 3, no livro 3 das Leis Morais, no capítulo 1. Livro 3 das Leis Morais, capítulo 1. O bem e o mal. E começa com a pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? Veja que eu falei da moral. Deixa eu fazer uma observação aqui, viu, gente? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, fiquem à vontade. Se eu não souber, com certeza, esse aqui sabe. Se ele não souber, aquilo ali sabe. Está com o computador ali antes, sabe? E aí a gente vai passando para cada um aqui, a gente vai aprendendo junto, porque nós não sabemos nada de espiritismo, não. Nós estamos aprendendo, gente. Eu, como monitor de ESD, porque eu sou monitor de ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, é uma sala de aula, e aqui é uma sala de aula. Então, a gente está aqui aprendendo juntos, né? Então, a gente vai passando para um, para outro, até a gente, né, chegar a um denominador. Que definição pode se dar da moral? A moral é a regra para conduzir o bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz no bem quando faz o bem. E faz tudo em vista para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Ou seja, o bem é justamente essa condição moral, cada um de nós, que já atingimos essas percepções para realmente o fazê-lo. Somos ainda criaturas imperfeitas, somos sim. Vamos dar nossas cabeçadas, vamos sim. Quem de nós já não disse assim? Eu já falei. Não venha não, viu?
Se você disser uma, eu digo duas. Se você disser duas, eu digo três. Olhe, não venha não, viu? Porque eu rodo a minha baiana. Quem já não disse isso? Quem já não disse assim, olha, não venha não, porque eu saio das minhas tamancas. Bateu, levou. Mas hoje, o homem vai aprendendo nesse entendimento constante, e que os Espíritos vêm nos trazer, que essas disputas, veja, até nisso, orador, aquele que vai falar, mas dirigente tem que estar em consonância, porque ele tocou num ponto que justamente eu vou dar uma ênfase muito grande. Essas disputas desnecessárias que cada um de nós, muitas vezes, temos. Vou dar um exemplo muito simples, vou trazer para o nosso cotidiano, viu? A gente está no ônibus e a gente quer descer, né? Chegou a nossa parada para descer. E uma pessoa pega, passa na frente e desce. A gente fica chateado. Fica ou não fica? Fica. Eu que pego o ônibus, muitas vezes eu vou para a integração, é ver aquelas pessoas que passam na fila, né? Vão lá para frente. E a gente fica olhando assim, e a gente fica chateado. Veja que a gente fica realmente. E eu vou contar algo que aconteceu comigo, não porque eu sou uma criatura boa, mas foi um teste que eu fiz. Eu estava com um colega, e a gente subiu no ônibus, e eu estava subindo devagarzinho, né? Tinha umas pessoas mais idosas na frente, eu subi devagarzinho. Só que uma senhora, uma senhora da meia idade, mais ou menos, lá para os seus 45 anos, 40, 45 anos, me empurrou. E eu saí tombando, né? Tombando, e quando eu vou subindo o ônibus, eu olho para trás. O meu colega olha para mim, eu comecei. Comecei a dar uma de mudo e surdo. E meu colega ficou sem entender. E eu escutei quando ela disse: eita, o irmão é surdo e mudo, ele não fala. Ela ficou olhando para meu colega querendo rir, eu cutucando ele. A gente sentou na cadeira. Quando a gente desceu, ele disse: eu não entendi, Berg. Não entendi. Eu fiz: você acha que eu ia discutir nesse ônibus? Não é porque eu sou bom, não. Porque na hora dá vontade de você responder. Mas o trabalho constante do bem que nós estamos aprendendo através do tempo e através dessa doutrina consoladora vai nos transformando. Porque em épocas atrás, muitas vezes, quando uma pessoa vinha falar algo para mim, eu dizia: vá quebrar asfalto com um picareta de borracha. Eu dizia. Mas hoje eu engulo seco. Bebo a água da paz, né? Aquela que Chico Xavier. E eu engulo a água. Porque nós temos que trabalhar o bem em nós. Não é porque nós vamos ser bestas, não. Por favor. Não é questão de ser besta. Mas há uma necessidade muito grande de calar para deixar falar um mais tolo. Porque há muitas brigas desnecessárias. Porque diante das guerras que existem aí maiores, de países contra os países, existem as guerras internas de cada um de nós. Nos nossos clãs familiares. E há necessidade de a gente reviver Jesus e entender que muitas vezes nós temos que calar. E não é fácil. Sabe por quê? Eu vou dizer por que não é fácil. Porque somos orgulhosos. Nós queremos responder na mesma moeda. Somos assim. Não digamos, porque eu estou me incluindo no meio, gente. Por favor, não é vocês, não. Nós somos assim. Eu conheço o espiritismo
desde que eu saí do Exército, de 1989 para cá. Faço trabalho de campanha do quilo. Ah, legionário de campanha do quilo, o irmão Saca e a irmã Mochila são os meus irmãos. E durante o trabalho de campanha do quilo, muitas vezes a gente aquela coisinha boa, né? Bom dia, campanha do quilo em nome de Jesus. Mas nós temos conflitos internos. Eu já até contei aqui, uma vez eu estava batendo numa porta, eu e outro legionário na rua, não sei se vocês se lembram que eu contei isso, e eu bati numa porta, e uma senhora saiu, peraí, meu filho, vou pegar, hein? Foi, pegou, eu abri o saco, ela botou o óbolo, quando botou o óbolo, eu botei nas costas, que a paz de Jesus envolva seu lar. Um bom domingo. Andei um pouquinho assim, só estava eu na rua, porque de manhã cedo, eu e o outro legionário do outro lado. Aí eu escutei uma voz, eu tenho um ouvido maravilhoso para escutar desencarnado. Aí eu escutei uma voz no meu ouvido. Um lobo vestido com pele de ovelha. O legionário do outro lado, não tinha ninguém na rua, foi comigo. Foi comigo. Sabe por quê? Os espíritos me conhecem. Eles me conhecem. E eles sabem o que o ontem esse aqui fez e estão aqui a me observar para ver se eu estou querendo realmente me melhorar ou é só tapia. E não se tapia os espíritos. Não se enganam. Não tem uma passagem bíblica, evangélica, que diz assim, engana-se os homens, mas não se engana a Deus. Então, os verdadeiros sentimentos, os espíritos sabem. Aqueles que nos perseguem, eles sabem se nós realmente estamos querendo melhorar. Se estamos realmente buscando o bem, eles vão saber. Se é apenas coisas da boca para fora, não. E é um trabalho constante, gente, de mudança interior. Nós só estamos na primeira pergunta, né? Mas sublinhamos algumas, são muitas perguntas. Eu peço a vocês que leiam em casa esse capítulo, né? O capítulo 1 do livro 3, muito interessante para a gente poder entender a questão do bem e do mal. Eu não vou poder ler todas porque vai passar muito da hora, mas eu sublinhei algumas muito interessantes. De todas que são interessantes, né? A 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem e o mal. Deixa eu repetir. Como se pode distinguir o bem e o mal? Resposta dos Espíritos. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o que é que a lei de Deus nos pede? A uns aos outros. E o mal é tudo aquele que se afasta. O nosso irmão falou na prece dele. Quando nós procuramos o bem, nós nos aproximamos de Deus. Se nós procuramos o mal, nós nos afastamos. Cadê o bem? Tudo aqui, tudo mal. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir a lei de Deus. E como é que nós infringimos a lei de Deus? Quando nós machucamos nosso irmão. Quando nós perseguimos nossos irmãos. Seja onde for. Um dado muito grande que nós temos que ter é aqueles que estão de posse da autoridade. Porque nós sabemos que alguns estão de posse da autoridade. E muitos confundem autoridade com autoritarismo, que é diferente. Então, algumas pessoas que estão com seus subordinados humilham seus subordinados, machuca. E não sabe ele que vai ser pedido conta. Tem uma passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala sobre isso. Superiores e inferiores. Leiam lá. Eu acho que é o capítulo 17, Seres Perfeitos, se eu não me engano. Porque a autoridade nos será pedido conta. E muitas vezes nós
agimos em nome da autoridade para massacrar o menor. Eu contei aqui uma história, faz muito tempo atrás, e vou contar ela de novo, porque eu acho muito interessante até para ilustrar. Diz que uma jovem, ela chegava, e quem conta isso é Divaldo. Eu vi Divaldo no seminário contar essa história. Uma jovem chegava cedo no trabalho, muito organizada, deixava tudo bem organizado, tudo no seu lugar. Mas o patrão parecia que não gostava dela. E gritava com ela, e ela já não estava aguentando. E teve um dia que ela disse assim: eu não aguento mais. Eu vou dar uma bofetada. Ela saiu para do almoço. Só quando ela chegou no shopping, estava lá a alegria de viver, tudo que ela não era. Alegre, feliz. E o seminário lá, e a psicóloga falando sobre a alegria de viver. E ensinou técnicas para que não pudesse haver disputa. Para que o homem possa compreender que o bem está dentro dele, mas o mal também. O que é que nos diz Jesus? Não é o que entra pela boca do homem que macula o homem, mas sim o que sai da boca, porque está dentro dele. Então, falta ao homem desenvolver justamente o bem para que possa esse mal moral sair dele. Transformar esse homem velho num homem novo. E aí, a jovem vai no shopping, depois ela foi falar, porque a psicóloga deu uma técnica lá, que quando uma pessoa começar a gritar, ela olha para o lado esquerdo do pescoço. E quando a veia começar a pulsar, ela bota o olho assim, no pescoço. E a pessoa vai perguntar: o que é que você está olhando no meu pescoço? E aí você tira a vista. Não, nada não. E quando você volta a vista e a pessoa começar a gritar novamente, você, olho na veia. E a pessoa vai perguntar: o que é que você está olhando no meu pescoço? Não, nada não. E aí a psicóloga dizia, quando ele começar a gritar, diga: oh, mas é porque eu tinha um tio ou uma tia que era igual ao senhor ou à senhora, dependendo da pessoa, masculina ou feminina que estiver gritando. E um dia a vez inchou, estourou e ela morreu. Ele morreu. E aí a pessoa vai logo botar a mão no pescoço. E ela disse: dá certo, doutora, dá. E ela já foi organizada, arrumou as caixas, porque sabia que ia perder o emprego e voltou para o trabalho. Assistiu 1 hora e meia de palestra e chegou lá toda alegre, né? Bem arrumada. E aí o patrão passou por ela e disse assim: a senhora vai a uma festa por acaso? E ela usou a técnica: olho na veia. E aí, ele: o que é que a senhora está olhando para o meu pescoço? E ela: não, nada não, e tirou a vista. E ele começou a gritar: senhorita! E ele: olho. O que é que a senhora está olhando para o meu pescoço? Não, nada não. Quando ele foi gritar a terceira vez por ela: o que é que a senhora está olhando para o meu pescoço? Não, é porque eu tinha um tio que era igual ao senhor. E um dia a veia inchou, estourou e ele morreu. E ele tomou no pescoço, foi logo no banheiro para olhar o pescoço. Então é uma técnica, porque nós maridos, muitas vezes, nós ajudamos nossas esposas e queremos chegar em casa, está tudo pronto, né? E muitas vezes nós ajudamos as nossas esposas. Então, quando nós, maridos, chegar em casa, a mulher, quando ele começar a falar, é olho na veia. Mas vocês também não podem ficar de fora, né? Vocês, mulheres, não podem ficar de fora, porque mulher, ela não fica brava. Mulher sapateia. E quando ela começar a sapatear, você diz para ela: oh, meu amor, você fica tão linda quando fica nervosa. Então, o trabalho do bem de cada um de nós é apenas questão de técnicas. Não briga dois quando não quer. É um ditado popular, um andágio popular.
perna para quem te quero. Então, há necessidade de trabalharmos dentro de cada um de nós essas disputas, para que essas disputas não sigam além. Porque muitas vezes, muitas tragédias chegam por conta dessas disputas. Eu ia num ônibus e um carro trancou assim o motorista, né? Um caminhão grande, mas trancou assim. E o motorista freou, mas depois teve que seguir, porque se ele freasse demais, o carro ia bater, e pegou ele, deu um passo a mais. Quando ele deu um passo a mais com o carro, ele bateu no retrovisor do caminhão. O rapaz do caminhão estava errado, porque eu estava do lado, justamente, que eu tive que até me afastar da janela. E aí parou na frente dele, e foi uma disputa muito grande. Eu fico, meu Deus, vai dar problema. E aí eu já comecei a orar, pedindo a Papai do Céu para que as coisas amenizassem. Aí foi que um outro caminhão parou e viu, e disse, rapaz, mas tu trancasse. Foi que acalmar lá os ânimos. Então, veja a importância de a gente entender muitas vezes a necessidade do calar. Mas nós não queremos calar. Nós queremos disputar. E essas disputas não vão nos levar a nada. Nós não vamos levar nem esse pobre corpo, porque a terra vai comer tudo. Eu me lembro, por favor, eu estou dando alguns exemplos até particulares, mas eu não sou exemplo de nada, viu? Exemplo é Jesus. Mas alguns exemplos vivenciados na minha vida, no meu cotidiano, para que a gente possa ilustrar o trabalho do bem dentro de cada um de nós. Eu me lembro que meu pai tinha uma disputa lá com um cidadão por um pedaço de terreno, porque o vizinho só vivia cavando para dentro do terreno do papai. E isso eu com 10, 12 anos de idade, vendo aquela disputa. Era uma confusão tão grande, desnecessária. O vizinho desencarnou, não levou nada. Papai desencarnou e também não levou nada. E nós estamos vivendo lá, até hoje. Cada um, e assim, a família depois se mudou, não é? Então a gente começa a perceber que muitas brigas desnecessárias, não é? Quando o homem aprender a fazer ao outro o que gostaria que lhe fizesse, como eu falei no começo, o homem vai entender realmente a importância do bem. Não é? E é pior que é morar perto de uma pessoa que gosta de um sonzinho, que é caridosa para com os ouvidos alheios. Bota o som alto, aí você não consegue assistir sua televisão, não consegue ler um livro, não é? Eu tenho esses vizinhos lá, e é um caso sério. Às vezes eu tenho que estudar de madrugada, né? Eu gosto muito de ler de madrugada, a esposa me chamando, vem para cá, eu lá estudando, porque às vezes de manhã e de tarde não dá, porque o vizinho está lá com o volume lá nos altos, dizendo, eu sou caridoso, eu quero só escutar não, eu quero que o outro escute também. A 631. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal. O homem tem. A resposta dos espíritos, sim. Quando ele crê em Deus e quer saber, Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. A inteligência. É nos dado inteligência para que a gente possa ter uma compreensão. A inteligência não foi dada para que a gente possa machucar o outro, para destruir o outro, mas para a compreensão. E tudo que nos é dado é nos chegado às mãos por meios tecnológicos. Aí, ó, está sendo gravado, vai estar no YouTube depois, para que as pessoas assistirem novamente. Mas vejamos bem, né? É um mecanismo muito bom. Eu não gosto de novela, tá? Eu não vivo assistindo novela, não. Mas eu estava passando na sala e vi uma passagem dessa novela, essa última novela aí, de uma mocinha que está sendo assediada por um cidadão que, veja, trocou a imagem, botou uma imagem de uma mulher e ele é um pedófilo. Então, vejam, o meio tecnológico
que veio para o nosso bem, porque nós falamos com esse aparelho aqui pequenininho, com uma pessoa do outro lado do mundo, através de aplicativos. Mas, através desse aparelho, nós podemos fazer muita coisa errada também. Então, vejamos bem, quando eu vi essa passagem, eu parei na sala. Eu falei, meu Deus do céu. E agora parece que ele se apresentou, né? Para ela, para uma menina. E quantas jovens não caem nessa? Então, quando eu vi isso, eu fiquei agoniado. Eu fiquei, meu Deus, que cena pesada. Então, são meios que nos chegam para o nosso trabalho interior, mas nós não somos ainda tão moralizados. Nós ainda somos criaturas ainda imperfeitas, e existem meios de arquitetar crimes hediondos nesse sentido. Então, o homem tem como distinguir. Agora, cabe a ele buscar entender que aquilo que está lhe levando por aqueles meios está prejudicando ao outro. Somos nós. Então, temos os meios de discernir. Somos inteligentes. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Os nossos irmãos neandertais, lá no passado, tirava a vida do semelhante, eu até já citei isso aqui também, já, tirava a vida do semelhante com um golpe de sílex. O que é sílex? Sílex era justamente um material cortante, na época, que os nossos irmãos primitivos, eles moldavam lanças para caçar, matar as feras, para comer, mas nas disputas da época, tirava a vida do semelhante. Isso quem diz não sou eu, não. É o espírito de Flaccus, no livro Libertação, de André Luiz. Esse espírito desce de esferas mais sublimes para fazer uma palestra no mundo espiritual, onde está André Luiz, vários espíritos. E aí, esse espírito desce e diz que os nossos irmãos neandertais tiravam a vida do semelhante a golpe de sílex. Mas hoje, em dias atuais, nós tiramos a vida do nosso semelhante ainda, com um tiro de fuzil, dizia ele. E não é verdade? E sabemos que a arma foi feita para matar. Vivemos numa sociedade depravada. Pergunta 796 do Livro dos Espíritos. Vou fugir um pouquinho. Pergunta seu Allan Kardec. Numa sociedade depravada, necessita de leis rigorosas? E aí os espíritos respondem, numa sociedade depravada, necessita de leis severas. Porém, estas leis se cumprem mais em punir o ato depois de feito. E lá no final, os espíritos arrematam com beleza e sabedoria. Só a educação reformará os homens. A educação moral. Vou repetir aqui o que eu falei da outra vez. Que saudade do meu professor chamado Valdeli, meu professor de moral e cívica. Eu aprendi muito com o Valdeli. Na sala de aula, ele entrava na sala, licença classe. Todos nós temos direitos, mas temos deveres também a cumprir. Direitos e deveres. Que saudade. Que saudade eu tenho da minha professora de religião, Dona Conceição. Rapaz, você começa a ter um conceito, né, de moral. Hoje, não se há mais respeito nas salas de aula. A gente até temia as teachers, né, as professoras. Mas, na verdade, era um grande respeito. Mas hoje, não estamos justamente educando as nossas crianças, porque aí é essa a condição moral, para compreender o certo do errado. Ensinar a criança, desde pequena, o que é certo e o que é errado.
Não bater. Esse tempo passou. Mas temos que mostrar as condições morais, mostrar elas através do exemplo. Não é você dizer a ela, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia. Eu fumo, eu digo para o meu filho, não fume não. Qual é a moral que eu tenho? Nós, como os pais e mães, deixa eu dizer de passagem que eu gosto muito de falar sobre família, que inclusive acho que é uma das pautas que eu estou querendo ver já para o ano, para ver se a temática de aniversário lá da nossa casa seja sobre a família. Porque é importante, porque tudo começa na família. No clã familiar. E eu costumo dizer, uma família desestruturada, sem estrutura, é uma sociedade desestruturada. Precisamos urgentemente educar as nossas crianças. A evangelização infantil. Eu tenho que falar sobre isso. Precisamos urgentemente implantar a evangelização infantil nas nossas casas espíritas. Juventude, mocidade espírita. A federação vai ter o EGEP agora. Né? Vai ser agora sexta-feira, se eu não me engano. Lá na escola Agil Magalhães. Os jovens vão para lá. Como é importante esse encontro para esses jovens. Porque a gente está percebendo muitos jovens perdendo-se por conta do crack. Quantas famílias estão destruídas por conta desse veneno, dessas doenças chamadas droga, crack, entre outras mais. E isso é uma preocupação nossa. Precisamos urgentemente implantar nas nossas casas evangelização infantil. Grupo de mocidade, porque nós estamos ficando velhos, gente. Nós não vamos ficar aqui, não. Cronologicamente falando, nós vamos primeiro. Pode ser que nós ainda duremos um pouquinho, né? E o jovem vai primeiro, porque acontece. Mas há necessidade de outros ir renovando o trabalho da casa, dentro dos postulados da doutrina espírita, levando realmente a essas crianças o conhecimento de verdades, que lhe libertará, como nos disse Jesus. Para que elas possam entender o verdadeiro sentido do bem. E eu digo porque a nossa casa também, nós estamos lutando muito com relação a isso, com relação à evangelização infantil. É um trabalho constante da nossa irmã Ana Cristina, que é a nossa diretora da casa. A nossa evangelização é no sábado, mas é muita dificuldade. E eu faço esse apelo. Vamos arregaçar as mangas. Vamos educar as nossas crianças. A 632. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal. Vamos ver a resposta. Jesus vos disse: vede o que quereis que lhe fizesse a vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Não foi Jesus que disse isso? Vedes o que o outro quer fazer para você? O que é que você quer que a pessoa lhe faça? Não é o bem? Tudo está aí. Está nesse sentido. Mas nós não acompanhamos. E tem até pessoas que dizem assim, mas Jesus está ultrapassado. Já escutei isso muitas vezes. O mestre, nosso querido amigo Jesus, porque ele é nosso amigo incondicional, está sempre presente em nossas vidas. Jesus não nos abandona. Jamais estará ultrapassado. Um homem que dividiu a história em 2 períodos. Não existe outro. Antes e depois dele. Antes de Cristo e depois de Cristo. Descendo das esferas sublimes
para habitar entre nós, homens ainda tão violentos, tão orgulhosos, egoístas, vaidosos, prepotentes. Mas, por amor a nós, ele desceu e nos trouxe a boa nova. O sentido do bem. Vamos dar uma pula aqui para 636. O horário está ali pulando. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade de quem quer o fazer. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau. Vamos prestar atenção nessa palavra muito bonita e muito interessante. Vou repetir. A diferença está no grau de responsabilidade. Nós, hoje, sentados nessas cadeiras, subindo a tribuna espírita, nós estamos, todos nós, já com a responsabilidade, com o conhecimento, com o entendimento, e jamais nenhum de nós podemos dizer: ah, eu não sabia. Nós sabemos. Nós sabemos do nosso compromisso. Sabemos que temos que fazer. E por que não fazemos? Como nós começávamos, no começo da nossa fala. E quantos de nós parece que não está entendendo os ensinamentos que são dados? Mas é por conta, realmente, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, mas somos criaturas que já temos responsabilidades. A palavra responsabilidade é uma palavra muito bonita e muito interessante, porque acabou com essa história de culpa, de culpado, de nós estamos pagando, nós estamos reparando os erros do passado. Mas é no entendimento do bem e do mal é que o homem vai entender essas verdades. Tem uma aqui que eu separei, muito interessante. Licença um pouquinho, deixa eu ver se eu encontrei. Ah, encontrei, está aqui. Já avistei ela. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito do outro, é culpável do mesmo grau? A resposta é como se cometesse. É como se cometesse. Aproveitar é participar. Muitos de nós participamos. A pessoa está desejando mal ao outro e nós participamos. Então, tenhamos cuidados com os nossos pensamentos, com o desejo do mal ao outro. E já diz o ditado, né? O andágio popular: quem planta vento, colhe tempestade. Plante amor e você vai colher amor. É uma lei natural. É uma lei natural. Então, meus amigos, muita coisa nós iríamos falar ainda. Muitas coisas. Mas o homem comete erro por conta dos seus excessos. Nós podemos ter tudo, mas por conta dos excessos, a gente faz muito mal. Isso lembra Confúcio, 360 anos antes de Cristo. O homem nunca se arrepende por ter comido pouco. Só se arrepende por ter comido muito. E é verdade. A gente come aquele pratinho, eu vou botar mais um pouquinho, aí depois a gente fica empanzinado, cheio, aí não devia ter comido. E quantos de nós já não fizemos isso? Quantos de nós já não fizemos coisas que nós indagamos a nós mesmos depois sozinho? Se eu
tivesse deixado de fazer isso, eu não estaria nessa situação. Por que eu fiz isso? Então, que cada um possa entender o verdadeiro sentido do bem, do mal. O bem é aquilo que nos faz bem. E o mal é aquilo que nos faz mal. Mas se eu faço o bem ao meu próximo, logo o bem vai vir para mim. Se eu faço o mal a ele, o mal também vai vir para mim. E talvez nem atinja ele. Então eu vou encerrar com uma frase de um amigo meu, Luciano Vieira. Eu vou até dar o nome de Luciano para seu Calixto. Ele diz assim: o verdadeiro mal que me faz mal não é o mal que eu faço ao outro. O verdadeiro mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então tenhamos cuidado com os nossos sentimentos e façamos o bem. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Berg. Esse ensinamento é fundamental para que nós nos debrucemos nesse conceito de bem e de mal. Deus, misericordioso, justo e bom, só fez o bem. O mal é criação do homem. E se nós queremos evoluir, chegar à plenitude, não deveremos seguir o que o homem fez, com todas as suas imperfeições. Então, seguir o bem criado pelo Pai. E vamos então pedir ao nosso irmão Berg para que faça a prece de encerramento, por favor. Senhor Jesus, amigo, companheiro de todas as horas e todos os momentos, eis nós aqui, Senhor. Permita-nos dizer, somos todos nós, aqui nessa assembleia de encarnados e desencarnados, espíritos de asas quebradas. Asas quebradas, simbolicamente falando, devido a voos inconsequentes, orgulhosos, egoístas, vaidosos, que todos nós demos em existências passadas. Mas hoje, Senhor, através da bendita reencarnação, podemos restaurar nossas asas e dar voos mais sublimes, gloriosos, esplendorosos para Ti, que nos espera de braços abertos. Então, que possamos, Senhor, nessa luta constante do homem velho para ser tirado de cada um de nós, botar esse homem novo, amoroso, bom, pacífico, para que juntos, Senhor, possamos fazer um planeta melhor, um mundo de regeneração. Nos envolve, Jesus. Guie modelo que és de cada um de nós, que possamos seguir o teu caminho de amor e de paz. E é nessa certeza, Senhor, sobre o teu amor grandioso e a supervisão dos amigos espirituais que assistem essa casa de oração, de trabalho e de estudo, é que pedimos a permissão para devolver a palavra ao irmão e que ele encerre na tua paz, no teu amor e na tua luz. E assim, concluindo os trabalhos da noite da primeira fase, permaneçam harmonizados, em silêncio, para o segundo horário do passe. Muita paz para todos.